11h55, vou abrindo já a nossa live para poder fazer os arranjos, para podermos então entrar na afinação com a nossa convidada Carol. E aí vamos abrir oficialmente o nosso bate-papo, meio-dia, então dá tempo, vai avisando todo mundo. Oi, Cida! Seja bem-vinda! Que bom, avisa todo mundo aí no grupo. Então, a gente vai começar aqui, na verdade, a fazer as preparações. Seja bem-vinda, Vânia, minha querida instrutora de Antral Birth. Seja muito bem-vinda todas, né? Então, a gente vai afinar aqui o nosso bate-papo, já convidando Carol para poder já afinar os instrumentos conosco. Vamos aproveitar este momento um pouquinho antes, para que a gente possa oficialmente... Ô, Carol linda, vamos afinar então para as nossas seguidoras aqui do Instituto Carol Valdez. E vou convidá-la para a gente afinar microfone. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, bom almoço. Aguardando Carol entrar para a gente afinar os nossos... Olá, Carol! Olá, manda aqui. Tudo bem? Vai. Tudo bem, a gente abre mesmo esse minutinho para poder se ajeitar, se afinar. Carol que tá no... gostosa? Oi? Que música gostosa? Pois é, a gente tá em clima, em ritmo de almoço. A gente vai se ajeitando. O estômago, né? Né? Gente, olha só, bom dia e bom almoço para quem está chegando aí, seguidoras e seguidores do Instituto Valdez e da Papo de Gaia, sejam todos bem-vindos. Carol e eu estamos nos organizando, Carol está fazendo os últimos ajustes lá no espaço dela, em que que a gente vai abrir nossos corações hoje. E é um prazer, viu, Carol, estar com você hoje, já quero dizer que é uma honra, viu? Quanto tempo esperamos para bater esse papo, né? Das ondas do rádio, né? Das ondas do rádio diretamente aqui para a live, né? Nossa primeira live oficialmente aqui. Carol e eu nos conhecemos num bate-papo sobre depressão, se eu não me engano, acho que foi isso, na Rádio CDB, em que Carol participava ativamente também. O Papo de Mulher, né? No Papo de Mulher. Isso, eu não ia lembrar, mas é verdade, lá com Vera, né? Isso. Foi maravilhoso aquele encontro, né, Carol? Olha, como que ia render 2015. Tanto, né? 2015. Ah. 2015. Boca aberta. Tudo isso já, como o tempo passa. Voa, né? E depois, posteriormente, nos encontramos nas ondas das constelações sistêmicas. Carol também que trabalha com constelação sistêmica. Então, assim, praticamente, olha, meio-dia eu já vou dar aqui, vou baixando o som, saindo já um pouquinho do nosso ritmo. Carol, que delícia. Como é que tá aí, Carol, terminando de fazer os últimos ajustes? E aí eu quero aproveitar esse tempo enquanto Carol se ajeita lá para convidar a todos mais uma vez, agora oficialmente meio-dia. Quero dar aí as boas-vindas, um bom dia, um bom almoço para quem está ligando o celular, deixando ele ligadinho aí enquanto está curtindo o seu momento de almoço conosco aqui. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado, meio-dia, sempre debatendo assuntos que também podem permear aí o ambiente de vocês, pensamentos, sentimentos, enfim, né, para nós aqui. Então, hoje a gente vem com Carol, que também é daqui de Campo Grande, porque temos pessoas de fora também, essa relação de ter, né, Carol, a abertura no Instagram. A gente tem muitas pessoas de fora que nos seguem. Então, oficialmente aqui, mais uma vez, são meio-dia, mas para quem está em horário de Brasília já são 13 horas, né? Então, já até passou a hora do almoço, vai curtir a nossa live. E hoje nós estamos vindo aqui com um assunto acho assim, muito orgânico, né, Carol? Posso colocar assim? É um assunto muito orgânico. É um assunto muito orgânico, porque a gente começou a bater papo sobre essa relação da diversidade emocional no momento em que a gente está vivendo agora.
É, e aí não teve como, nós trocamos aqui nos bastidores áudios no WhatsApp, contando um pouco sobre a nossa vida, né? E entrelaçando muito com a nossa relação de como que a gente também está sentindo, até dentro de um olhar profissional, né, Carol? Cada um na realidade está vivendo tudo que está acontecendo de uma maneira diferente. Até o que eu coloco para os meus pacientes, para cada um, parece que o isolamento, o distanciamento social, e dependendo de cada estado que a pessoa está, como é cada cultura de cada cidade ou estado, e está trazendo uma lição específica, algo que a pessoa ou precisava, ou tem uma chacoalhada, ou já fazia e via que estava no caminho certo, que estava tudo ok, mas está movimentando com muitos sentimentos que não são os mais maravilhosos que a gente sente, né? A gente tem uma tendência a colocar as emoções que não são gostosas de sentir debaixo do tapete. Então, tem aflorado muito sentimento de tristeza, de desespero, de saudade, de dor, de raiva, principalmente raiva e tristeza, né? Tem mexido muito com o pessoal. Então, a gente está precisando ter um gerenciamento também dessas emoções, de aprender a lidar com tudo isso, porque não é uma coisa fácil para ninguém. Todos nós que vivemos nessa humanidade compartilhada, a gente se conecta e a gente está passando por uma situação de funil, de desafio, e a gente precisa tirar o melhor disso, né? Eu, como psicologia positiva, eu sempre tenho esse princípio comigo. Independente do que vá acontecer, tire o melhor dessa situação. Às vezes as pessoas acham que psicologia positiva é só você olhar o mundo com um olhar de poliana, ver as coisas mais maravilhosas que existem, mas não é ignorar a dor, não é ignorar que você às vezes está passando por um momento mais difícil da tua vida e sim conseguir lidar com isso, ter uma superação, ter um crescimento pós-traumático nisso. Então a gente precisa tentar encarar isso da melhor forma possível, de cabeça erguida e nos tornarmos mais fortes depois dessa. E é como eu disse agora há pouco, a vida não vai ser mais como é, como a gente achava que era. Muita coisa está vindo diferente. A gente está sentindo isso no dia a dia, né? Indecisões, pessoas até. Cada momento muda uma informação e aí é impossível você não entrar em crise, em conflitos, né? Até essas palavras, elas estão assim mais presentes no cotidiano das pessoas do que naturalmente a gente ouvia antes de tudo isso começar, né? Então é muito natural. Indecisão materna, se vai ou não vai parir na maternidade, porque ainda estamos nesse cenário, Carol, em que as mulheres elas estão indo parir sozinhas, tanto na cesariana quanto no parto normal. As mulheres ainda estão entrando nas maternidades sozinhas, sem os seus acompanhantes. Veja o sentimento dessas mulheres, né? Os idosos muito sós também, para quem tem idoso em casa, ou grupos de risco, né? Se você tem a sua mãe aí com 60 anos, 70 anos, você também deve estar passando por esse sentimento de não poder tocar na sua mãe, né? Ontem mesmo eu estive conversando com a madrinha da minha filha, e ela tem a mãe dela já de idade, e ela veio, na verdade, trocar esta fala comigo do quanto que está difícil, né? E o quanto que essa relação de não poder tocar na mãe, porque tem pessoas que são muito físicas, né? São essa coisa do beijo, não é? E tem pessoas que, né, e naturalmente já não tem tanta necessidade de contato, já é uma coisa mais tipo, oi, tudo bem, tal, né? Mas eu comecei a perceber esse comportamento justamente dentro desse parâmetro das pessoas que são mais sinestésicas, mais físicas, de contato, né? Pessoas que estão ligadas aí com o contato, a uma certa dor em relação a tudo isso, né? Até tristeza, como você colocou, né? Você se considera, então, Carol, sinestésica? Eu sou super sinestésica, super. Até para comprar, eu tenho dificuldade de comprar na internet porque eu preciso tocar, pegar, sentir a textura. Eu gosto muito de abraço, de estar ali junto. Eu gosto muito dessa presencial, entendeu? Até assim, tem muita resistência pelo web, né? Tenho entrado há pouco ainda nesse cenário, mas a tecnologia também está aí, está com tudo. Eu acho que ela também veio gritando para a gente, mostrando que estou aqui, cheguei, vocês também precisam me utilizar, né? A favor.
como vai ser utilizado, cada um vai escolher se vai utilizar para o bem ou não. Mas em questão de sinestesia, sim. Então aumenta muito o sentimento de saudade, né? Saudade de todo mundo, mas a gente também tem que pensar que isso tudo vai passar, não vai ser eterno. E na realidade, quando as pessoas colocam como que isso vai ser depois que isso tudo passar, eu sempre fico me perguntando como que é todo dia quando passa, porque todo dia a gente vive experiências que são boas, experiências que são ruins, mas o que acontece conosco, a gente às vezes está muito agitado, pegar filho em colégio, o trânsito é algo que eu tenho que fazer, um cliente que eu tenho que atender, é hora do almoço. A gente já sai de casa com tudo muito cronometrado e aí a gente não para se perceber, a gente não para se sentir. Então, para muitas pessoas, a pandemia, o isolamento, o distanciamento, ela veio como um freio para que as pessoas pudessem ter uma percepção maior do que elas estão fazendo com a vida delas, de como tem sido, como tem fluído, se está bacana, se não está bacana, se está indo para um caminho que está trazendo frutos ou não. Então, esse choque também faz a gente dar uma paralisada e pensar. E sim, você tem abraçado as pessoas? Não. Será que é o momento de voltar a abraçar? Ou será que você viu que você estava certo, que não tinha que abraçar mesmo, né? Eu já escutei bastante gente falando para mim, olha, eu nunca gostei de abraçar muita gente, agora que eu não vou gostar, eu não vou Gente, querer proximidade mais ainda, vi que eu estava certa, entendeu? é como se a gente estivesse andando na contramão de tudo que a gente tem feito, né? É uma Aham. sensação de contramão total, né? É impressionante esse sentimento, mas é bem real mesmo, essa relação da rede social, é o que eu falei, não tem como. Você se arruma, passa batom, passa perfume, e depois você fica assim, uau, ninguém vai sentir isso, né? Ainda muito, muito na relação do automático. Mas em falar em automático, é justamente isso que você está falando, que eu achei que assim, o exemplo que você deu foi brilhante, Carol. Como não fazer uma reflexão sobre essa sensação do dia a dia, né? De como que a gente pode parar no final do dia e pensar que o que tudo que passou e tudo que, né, foi bom, tudo que foi positivo e outras que não foram, e o que a gente faz com tudo isso, né? Eu acho que todos nós hoje estamos pensando justamente nesse paradigma do futuro, né? E sendo que o futuro é agora. O que será do dia de amanhã? Do que será de nós em relação a abraço, beijos, contatos, as E tantas relações? preocupações que a gente tem, muitas vezes elas ficam só na mente, elas ficam só como preocupações, elas acabam sendo tão irreais que elas às vezes nem chegam a acontecer. Se a gente for parar para pensar, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Ninguém teve uma previsão. Alguns livros você vai encontrar alguma coisa, mas não ali detalhada que toda a humanidade iria passar por isso. Então, muita preocupação que a gente tem, às vezes ela está só ali na mente, num processo de ansiedade, num pensamento catastrófico, ela não chega a ser totalmente real. Agora, com relação à reflexão, a gente coloca muito isso, porque aqui na clínica a gente trabalha, eu e as outras psicólogas da equipe, com a psicologia positiva, com meditação. Então, a gente sempre vem nessa, respira fundo, sente sua emoção, acolhe. Até na sexta-feira, quando eu estava escrevendo a meditação para o canal do Spotify, eu estava falando assim, sente a sua respiração, que é o que torna você vivo, é o ar que você está respirando. E aí, quando você respira, você consegue expandir o seu pulmão e talvez abraçar o teu coração. Então, as pessoas externas a gente não pode abraçar, mas a gente pode se abraçar, a gente pode se fazer carinho, a gente pode ter um amor próprio, a gente pode ter talvez o nosso momento de reflexão conosco, independente de você estar passando por um momento maravilhoso ou horrível na tua vida. Eu até assim coloco como uma experiência que esses dias de distanciamento social para mim vieram nos momentos mais difíceis, que eu estou passando por um momento bem delicado emocionalmente na minha vida e eu tive que ficar sozinha. Então foi quando eu tive que pegar a Carol, dar a mão para ela mesma, sentar e falar: vem cá, você é o que você tem e na realidade o que a gente tem somos nós. A única coisa que a gente tem para sempre é a gente. Então você vai ter que ter
uma conversa com você, você vai ter que aprender a ser sua amiga, você vai ter que descobrir o que te faz feliz. Como? Carol, o que você vai falar de felicidade agora, nessa época de pandemia? Não, tá tudo caótico, tá tudo horrível, tá tudo triste. Mas vem cá, o que te faz bem? É uma meditação, é uma leitura, é você começar a agradecer pelas coisas que você tem, por você poder ter um chuveiro para tomar banho, uma cama, uma casa para estar, uma família para estar, independente dela ser perfeita ou não, por você ter comida, por você ter um emprego que talvez você reclamava tanto de ter aquele emprego, mas você descobrir que aquele emprego era um emprego que o que te mantinha, o que estava ali, o que você precisava, ou não, é o que você não quer. Então, a gente pode também ver onde está a nossa gratidão. Porque quando a gente reclama muito, a gente tem uma reverberação muito negativa disso para o mundo. A própria reclamação, separação silábica, ela vem, né? De reclamar. Eu estou clamando mais. Quanto mais eu reclamo, mais coisas ruins vêm para minha vida. E se a gente está passando por um momento difícil, talvez o melhor que a gente pode fazer é encarar a realidade, aceitar essa dificuldade que a gente está vivendo e se perguntar o que eu posso fazer com isso. Para mim, Carol, o que me faz bem é meditar, fazer exercício, aí eu vou fazer os polichinelo, burpee, abdominal remador, é o que eu mais tenho feito. O burpee, olha, é terrível, mas aprendi que o burpee está me colocando lá em cima, porque ele é pior que o coronavírus. De tanta dor que eu sinto no corpo fazendo aquilo. Oh, meu E Deus. a leitura são coisas que me fazem bem. Então, eu vou procurar fazer mais disso, mais daquilo que me faz bem, mesmo nesse distanciamento. E a gente pode falar com as pessoas, mas é só por internet. Mas ainda bem que a gente ainda pode falar. Então, talvez seja o tempo para você fazer uma revisão de como está aquele relacionamento com as pessoas que você considera importantes, estão vivas aí na sua vida, e que você talvez não tenha valorizado tanto, ou que você talvez tenha que tirar algumas pessoas da sua vida, que são pessoas que você notava, percebia, que estavam ali mais por uma quantidade e não por uma qualidade. Então, essa revisão ela é sempre boa. Eu gosto sempre de revisão. Vivo em distanciamento e quarentena constantemente. Descobri isso. Eu acho que psicólogo já tem isso já na sua natureza, já é intrínseco nosso, né? Porque é impossível. Você falando aí, eu pensando, eu falei, olha, faz todo sentido do mundo, porque eu desenferrujei meu violão, eu voltei a cantar, né? Compartilhei até coisas assim. Não tem muita dificuldade, muitas vezes, de abrir a rede social para fazer algumas palhaçadas e deixar as pessoas mais felizes e falar, Marixa, como é que você tem coragem de fazer isso, né? Mas eu vejo assim o efeito, na verdade, de tirar um sorriso de alguém que é muito positivo e pessoalmente fazer retomadas que eu me lembro assim, de 14 anos. Falei, gente, eu fazia isso com 14 anos e me fazia tão bem. Aí eu falei, 14 anos, adolescente, né? Que é o momento em que a gente mais explode emocionalmente. São tantos caminhos adversos que a gente tem que enfrentar. É a escolha da profissão, é o enfrentamento, muitas vezes, de conflitos da nossa própria família, de choques culturais. E aí eu descartava muito no violão, cantava demais. E percebi também que nesse momento mesmo, né, óbvio que chegou para nós também, eu peguei o violão, comecei a cantar, falei, olha, desenferrujei os dedos, eu falei, olha, coisas boas acontecem, mesmo em cenários em que a gente acha que não vai ter uma luz no fim do túnel, né, Carol? Sim, e assim, né, no quesito saúde, talvez seja a primeira crise tão forte que nós estamos vivendo, mas no sentido crise, a gente vive crise constantemente. Então, até a palavra crise, se a gente for pesquisar, o ideograma dela vem com duas mensagens, uma de perigo e a outra de oportunidade. Como eu estudo bastante sobre prosperidade, sobre crise, é uma oportunidade que eu tenho de colocar em prática tudo aquilo que é teórico, né? Então, a crise é um momento que a gente pode acelerar e frear. É onde a gente precisa, na realidade, encontrar o equilíbrio. Então, toda crise que surge na nossa vida, na vida do ser humano, ela vem para você buscar onde está o teu equilíbrio.
o que você precisa colocar mais velocidade, talvez no nosso caso seja essa questão da internet mesmo, né? Usar as redes sociais a nosso favor, geralmente o psicólogo não usa tanto, né? Fica um pouco mais retraído. A gente analisa tanta gente, tem medo de ser analisado, né? E frear, o que será que a gente precisa frear? O que a gente precisa colocar ali uma pausa na vida mesmo? Isso faz muito sentido, porque ter uma oportunidade incrível. Eu sempre costumo dizer aqui que não tem crise. Eu não tenho crise, porque eu já naturalmente já encaro as crises como uma forma positiva. Tipo, não, é o momento de parar e se renovar, né? Até a gente teve aqui alguns comentários de dizer aí sobre renovação, né? A gente também tem aqui já alguns comentários em relação aí de tirar do positivo desse momento de isolamento, o que posso contribuir com a minha família. Então, é o momento da gente também se autoajudar, né? Então, o Ricardo mesmo, o Ricardo Teixeira está dizendo aí, momentos de reflexão, e estamos nos reinventando novamente como seres humanos, né? Então, lembrar dessa humanidade novamente faz todo sentido, né? E é um convite para que a gente possa, primeiro, nos conhecer, fazer essa ressignificação da nossa vida, né? E eu E gosto muito desse termo, sabe, da humanidade compartilhada, que todos nós que estamos vivos, que somos humanos, a gente vive numa grande humanidade compartilhada. Então, em algumas situações do dia a dia, às vezes você se pergunta, eu estou numa crise de ansiedade, só eu no mundo que tem essa crise de ansiedade? Não. Quantas pessoas no mundo também vivem dessa forma? Como as pessoas que conseguem superar isso fazem, que caminho que elas trilham. E as pessoas que não conseguem, para qual caminho que eu vou? Qual escolha que eu vou fazer? Né? Então, isso traz muito a questão das escolhas que a gente tem. E sim, em toda situação, a gente pode ser ou vítima ou autor da nossa história. E é fácil? Não, não é fácil para ninguém. Para ninguém, para a gente que está falando, para as pessoas que estão ouvindo, não é fácil. É muito difícil mesmo, mas que bom que é difícil, porque significa que a gente está no caminho certo, né? Que se fosse fácil, talvez a gente não precisaria estar aqui se movimentando e se abrindo para ouvir, para aprender, para compartilhar e para inovar e para fazer alguma coisa também. isso aí tem muito sentido, e eu acho que é interessante a gente também colocar também como um ponto aqui para todos que estão assistindo, e posteriormente, porque a live ela fica aí, ela fica no ar por 24 horas no Instagram, né? Então, eu acho muito importante a gente também dizer assim que tem, para quem não está dando conta mesmo, tem pessoas que não estão dando conta de lidar com esse sentimento, é como se esse sentimento estivesse muito maior, gritando aí para você, né? Tem ajuda, né, Carol? Tem ferramentas de Sim, ajuda. Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dizer assim, manual, 5 dicas, como lidar fazendo coisas em não. casa, pule, dance, cante, represente. E aí você fala, E até porque, né, para cada pessoa, ela vai ter um aprendizado diferente. Então, a mesma dor que acontece, o mesmo tipo de situação que acontece comigo e causa dor, eu vou lidar com isso de uma maneira e você vai lidar com outra, de acordo com os recursos que você tem, de acordo com os recursos que eu tenho. Acho que para a gente que é psicóloga, fica um pouco mais fácil. Fica que não dói, mas fica um pouco mais fácil porque buscar ferramenta na teoria da psicologia, a gente já faz terapia há muito tempo, então a gente consegue ter um outro manejo das nossas emoções. Mas para quem ainda não tem essa vivência, a gente pode assim buscar um atendimento. Todo mundo aqui na clínica está atendendo online, você também atende online. A gente tem essa possibilidade de estar presente. Então, eu sou super aberta, as psicólogas da clínica também estão abertas aqui para poder te ajudar, para poder dar suporte para você que está em casa e está sem saber o que fazer, como agir, como lidar com essa situação. e conta o que você está vendo aí, assim, de queixas, Carol? O que está chegando? Porque as pessoas podem também estar pensando assim, mas será que o que eu estou sentindo, será que o que eu estou tendo é motivo de buscar ajuda, né? Então, o que a gente pode aí ilustrar para quem possa estar, de repente, se tentando identificar em casa se é ou não, se eu devo ou não, né? Nessa dúvida. Como é que Por você vê isso exemplo, aí?
Ansiedade é uma coisa que ela é passageira? Ela é passageira. Existem eventos ansiosos e muita gente fala assim, ah, eu vou ser forte numa crise de ansiedade, eu vou viver e vou deixar isso passar. Só que toda crise de ansiedade que a gente vivencia, ela tem um efeito e tem uma repercussão no nosso fisiológico, no nosso cérebro. Então, quanto mais a gente retarda, mais a gente demora para buscar ajuda psicológica, médica, psiquiátrica ou ajuda que você precisa, mais efeitos ela vai provocar no nosso cérebro e mais prejuízos a gente vai ter. Talvez um prejuízo que a gente não tenha necessidade de sentir, e a gente, às vezes, por vergonha, por medo, por achar que é frescura, por achar que a psicologia ela é só para quem não tem o que fazer, ou ainda tem aquela denominação, né? Ah, isso daí é para eu que sou desocupada, né? Existem esses preconceitos. Mas Sim. numa crise de ansiedade, se você sente sudorese, taquicardia, angústia, um medo que você começa a perceber que é um medo muito grande, uma aflição, um pesadelo, não consegue dormir bem, tem insônia, ou então ela pode aparecer num sintoma psicossomático, que é em forma de diarreia, às vezes uma gastrite, uma azia, uma alergia, uma dor de cabeça. Isso tudo, ele pode vir com sintomas ansiosos, mas também pode ser que aflore sintomas depressivos também. Em muitos casos, às vezes, quando uma pessoa ela está muito agressiva, ela está com muita raiva, ela não consegue externalizar aquela raiva, então ela implode. Então, o que acontece? O corpo ele acaba absorvendo toda aquela raiva, agressividade, e aí às vezes acaba se transformando em alergia, doença de pele mesmo. Ou então você acaba explodindo com as pessoas, sendo às vezes muito grosso, muito estúpido, muito estúpida, brigando no trânsito, entendeu? Em casa, explodindo com todo mundo, você nota que você está sem paciência, pode ser sintoma recorrente a um episódio de depressão, que inicialmente às vezes começa leve, no decorrer do tempo pode vir a ser um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, né? Então, Nossa, coloca é assim, bem isso depressão e mesmo. ansiedade são os mais comuns que aparecem, entendeu? E aí quem já tem também, né, já sabe, muito também, aqui eu tenho acolhido muitas pessoas que já estavam controladas, né, em alguns processos emocionais e que retomaram novamente, entraram em contato novamente com algumas situações que aí até foi falado assim, né, Marix, eu fiz tantos anos para resolver isso, achei que tinha resolvido e agora diante dessa situação eu retomei de novo com os mesmos sintomas, por exemplo, de transtorno obsessivo compulsivo, né? Ah, verdade. Muitas mulheres hoje estavam assim, estão limpando casa, passando pano de chão 5, 6, 8, 10, 15 vezes, né? É, Ou a fazendo própria mão, né? lavando a Lavando a mão mão, a compulsivamente. mão e o sabonete, assim, é algo que está impressionante, tá impressionante. Então são coisas assim que a gente pode começar a prestar atenção, né, por conta desse sentimento instalado em que a gente está lidando no nosso dia a dia hoje também, né, Carol? E para Tudo que é tudo ir, demais ou tudo que está em muita falta, você observa. E a gente não precisa necessariamente sentir alguma coisa muito ruim para buscar um atendimento, né? A psicologia hoje, ela não vem só para tratar alguma doença, para tratar alguma coisa quando você está numa crise. A gente pode também buscar uma ajuda profissional para se tornar uma pessoa melhor, por um autoconhecimento. Eu sou muito encantada com a psicologia positiva, porque a psicologia positiva ela traz todo esse arsenal de possibilidades da gente buscar auxílio para poder descobrir o que a gente tem de bom, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, esse é o problema da crise, o problema do isolamento. Mas e o que eu tenho de bom que eu posso utilizar? Quais são os recursos internos que eu possuo para poder superar essa pandemia, para poder criar e inovar com alguma coisa.
Então, tem muitas possibilidades. Eu acho que quando a gente quebra preconceitos e concepções que a gente tem e a gente tira a venda dos olhos, a gente cresce muito. E a gente pode compartilhar mais e crescer ainda mais com isso. Então, É, às vezes é por amor, às vezes é pela dor. Nem sempre a gente busca evoluir e melhorar pelo amor. Às vezes tem que doer e aquela dor vai trazer algo bom para você. Ela vai te ajudar a melhorar. Se você estiver aberta a olhar, porque ela pode se tornar pior também. bom, fato, né? Isso é uma realidade. Agora, é interessante a gente poder também tentar olhar para tudo isso, mesmo que com meio que um olho fechado, o olho meio que... Porque tem gente que é assim, né? Tem pessoas que eu quero olhar, mas está olhando aqui de baixo, né? Tipo, eu não estou olhando, mas a curiosidade às vezes é maior. E é importante a gente, ao olhar para tudo isso, se perceber o quanto que isso pode ser muito grande para você e anotar muitas vezes qual foi o sentimento que você teve ao entrar em contato com algo que você viu, né? E aí, olha aí uma oportunidade para você conversar com a psicóloga ou um psicólogo perto de você, alguém que você tenha como uma referência, como uma autoridade, em que você se sinta tranquilo, seguro, né? Dentro desse processo de confiança. E aí é interessante isso tudo que a gente está dizendo, porque eu acho que em nenhum momento nas nossas vidas, Carol, a psicologia ela está tão em alta, né? Como nós estamos vendo nos dias de hoje. Ela nunca foi tão essencial, fundamental para todos os processos em que a gente está tocando, né? E aí a gente está vendo, mães buscando psicólogos de atendimento para criança online, que é uma abertura aí que, como eu não atendo criança, para mim é um mundo online, né? Que a gente está falando dessa ferramenta incrível. Não sei se inclusive você está tendo esse atendimento na clínica. Sim. E Aqui como é que é? nós não paramos de atender. A gente parou de atender fisicamente, mas o online nossa equipe inteira continuou atendendo. Quem atende online as crianças é a psicóloga Adine, então ela conseguiu continuar atendendo. E é muito interessante porque tem muitas ferramentas, né, que se encontram. A gente tem muitos jeitos de fazer, de inovar, e é o que tem para hoje, né? Né? Tem que lidar com isso ou com o que está surgindo. Algo que eu tinha anotado aqui para falar com você é sobre essa questão de não aceitar as emoções difíceis e doloridas quando elas vêm, no mindfulness, que é você ter atenção para o que está acontecendo aqui e agora, você sentir o agora. Muitas vezes as pessoas ouvem isso, eu vou sentir o agora. Então, assim, o agora tá bom, ó, good vibes. Vou sentir só o lado positivo do agora, mas não. É você aceitar o que vem. Então, se conectar com você é aceitar o que você está sentindo. Você está sentindo desconforto? Então, sente esse desconforto. Aonde esse desconforto toca em você? É no seu ombro, no seu pescoço? Aonde ele está? Porque depois que você tem essa aceitação, que você tenha atenção plena sobre o que está acontecendo aqui e agora, aí que você vai ver o que você vai fazer com isso. Talvez você precise ter um pouco mais de autocompaixão, que é você dar um pouco mais de amor para si mesmo, bater no ombrinho, no coraçãozinho e falar assim, tá tudo bem, entendeu? A gente está vivendo isso junto, essa dificuldade é uma dificuldade de humanidade compartilhada, mas a gente pode, a partir disso, desenvolver a curiosidade, e curiosidade se desenvolve perguntando: como que eu vou passar por isso? O que eu posso fazer? Comece a jogar perguntas para você. Quando a gente joga pergunta para o cérebro, ele responde, né? Nosso cérebro ele funciona muito como um GPS. Você vai jogando perguntinhas e aí ele vai respondendo. Assim como você joga, ela vai criando as circuitarias, as ondas, na nossa mente ela também tem esse potencial. Isso é importante. Eu também faço uso aqui há muitos anos, há 2 anos pelo menos, eu já trabalho com mindfulness, hipnose, afirmações positivas. Eu já tenho também agregado no meu trabalho, tanto para as gestantes em caminho a parto, né?
quanto também para, na verdade, para toda a família. São ferramentas que a gente pode se apoderar delas. Não é algo assim que você precise muitas vezes, a não ser que você não tenha, que você tenha dificuldade de lidar com essa ferramenta, ter alguém para te apresentar, mas naturalmente são ferramentas que a gente pode agregar aí no nosso dia a dia. É fantástico tudo isso que a Carol está falando. São ferramentas de ajuda com certeza. Eu quero aproveitar só uma fala aqui de um colega, que é do Oswaldo. Querido, seja bem-vindo na nossa live. Ele escreveu aí pra gente, Carol, o acompanhamento psicológico feito com empatia por profissionais responsáveis pode ser a chave de impulsos criativos e de uma vida brilhante e feliz. Vale a pena investir. Grata, linda! Esses profissionais são as melhores. Eu tô com saudade do Oswaldo. Eu também adoro Oswaldo, né? Como não amar Oswaldo? Ele foi da minha turma, da constelação. E ele foi um querido na minha vida que entrou assim, fez muita diferença, um divisor de águas. Ele e o William, dois queridos, assim, muita compaixão, viu? Saudades mesmo de vocês. Que bom que vocês estão aqui nos acompanhando. E, Carol, que bacana que você também faz esse trabalho de mindfulness aí. E faz todo sentido. Eu estou estudando ainda o mindfulness. Tá estudando? Modelo que eu estou estudando é o modelo neurocognitivo, então ele vem com uma proposta de atenção plena no movimento, mas mais voltado para a neurocognição. Então, mindfulness é algo que entrou na minha vida ano passado e eu ainda estou no processo de lidar com tudo, né? Mas ele tem sido uma ferramenta muito boa na minha vida. Acho que depois do meio do ano eu já quero começar a montar grupo de mindfulness e levar isso adiante para mais pessoas, porque é um benefício muito grande que a gente tem de desenvolver ferramentas de autocompaixão, autocuidado, de aceitação de si mesmo, de aprender a lidar com as dores e dificuldades que a vida coloca de uma maneira boa. Eu trabalho aqui Mindfulness, a plataforma que eu mais acabei adaptando são para os partos, né? Que é o momento em que a gente mais tem transição de pensamentos e confusões emocionais, em que a mulher ela quer passar por essa experiência e muitas vezes ela não teve tempo suficiente para resolver muitas questões da vida dela. E aí, naquele momento do trabalho de parto em que a gente tem, que a gente precisa passar, a ferramenta, quando ela vem mesmo no trabalho de parto, com as dores, as contrações, a gente consegue e lida e passa e segue caminho, né? E é fantástico. Então, são ferramentas que a gente usa e não tem jeito, tem que usar para você ter aí a sua experiência, né? Porque, como a Carol falou, cada um vai ter um imprinting diferente, cada um vai tocar na sua essência, vai ali na beira do rio, vai se olhar ali no espelho da água, né? Então, para cada um vai ter uma imagem que vai refletir a sua realidade, a sua essência, a sua verdade, né? É difícil chegar alguém e impor a verdade, porque não existe certo e errado. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Não existe certo e errado, gente. Existe o que é importante para você e o que não funciona. E às vezes o que vai funcionar até para uma gestante vai ser diferente da outra, né? Totalmente, totalmente. Não existe fórmula de bolo. Eu e o meu marido, a gente até estava comentando, a minha cunhada, a cunhada do Rô, minha, ela tá gestante, tá acho que no 8º mês. Então, em tempos de pandemia, a gente pensa nisso, mas a possibilidade de você manter sempre o teu pensamento positivo, de você se manter tranquila, é muito importante. A gente está aí para ser tio, tia, por esses meses. Uau! Vocês são daqui de Campo Grande, são de São Paulo, mas lá também tá o Brasil todo, né? Tá nesse isolamento. Sim, isso é uma realidade que a gente está lidando, né? Que é um processo emocional, ele é uma comoção mundial que nós estamos trabalhando, né? Mas, Carol, que delícia, viu? Gratidão pelo nosso encontro. E também, assim, olha, já chegando o nosso tempo aqui. Porque quero te agradecer, quero dizer, por favor, deixa seu telefone aqui para quem quiser também entrar em contato com você, nossas seguidoras da Papo de Gaia. Porque eu acredito muito e trabalho que a afinidade com um profissional
Não é porque assim é o Instituto Valdez ou a Papo de Gaia que você precisa, se você é minha seguidora da Papo de Gaia, que você não pode entrar em contato com Carol. Então eu quero deixar, procure Carol sim. Se você olhou para esse rostinho lindo aí na sua tela, essa pessoa iluminada, maravilhosa, que tem tanto amor para dar dentro do seu coração, se você precisa dela, se você sentiu que é ela, que você quer abrir seu coração, chama ela. Deixa seu telefone, Carol, por favor. Olha que legal, você é ela que quer abrir seu coração. Obrigada, viu? Obrigada, agradeço você, seu esposo também. A gente não contou, mas eu conheci seu marido antes de você me apresentar ele, né? A gente fez um curso. E aí ele falou para mim, sou casada com uma psicóloga. Eu falei, quem? Ele, Marixa. Eu falei, ai, que legal. É, não tem muitas Marixas por aí, né, gente? Não, não tem. Pois é. Então, eu estou aqui, na realidade, não só a minha imagem, mas eu também represento o Instituto e todas as psicólogas que trabalham aqui. Então, todas nós, eu, a Gleice, a Tatiane, a Dini, que atende criança, nós estamos disponíveis para poder auxiliar vocês no que vocês precisarem. Se quiserem tirar dúvida, pode mandar no telefone da gente, a gente responde. Eu ou uma das psicólogas vamos estar de prontidão para atender vocês. Nosso horário é bem flexível. Falo que nós somos aqui em 4. Só não trabalhamos de madrugada, porque de madrugada a gente precisa dormir. Mas... eu acho que eu ganhei de você nesse quesito. Porque eu trabalho na madrugada. Como a gente ainda não trabalha com parto, né? Essa parte é sua. Essa parte é sua. Nós estamos aqui disponíveis para flexibilizar, auxiliar. Tanto com relação a adultos, a criança, quer mandar qualquer dúvida, tá com criança em casa, não sabe que você queira criar, tira, que eu tenho uma equipe disponível que vai estar respondendo para você, vai estar tirando suas dúvidas. E claro, se vocês sentirem à vontade, quiser conhecer o Instituto, vir aqui, fazer terapia, agora não vai ter constelação por este mês, porque as nossas constelações elas têm uma demanda de quantidade de pessoas um pouco maior, então a gente está respeitando esse distanciamento, mas nós estamos disponíveis para poder auxiliar, para que você tenha um melhor bem-estar emocional, que você passe pela vida sem sofrer tanto. A gente não precisa sofrer sozinho hoje em dia. Quando a gente divide um pouco o fardinho, ela fica um pouquinho menor, fica um pouquinho mais leve, né? Então, a gente tem a página aí do Instituto, que é onde vocês estão ouvindo, Instituto Carol Valdez. O telefone para contato é 99290-5155. Esse telefone eu respondo todas as ligações, mas sempre estou encaminhando para minha equipe, porque juntas nós fazemos esse trabalho compartilhado. Sozinha a gente não consegue fazer nada, né? Para a gente crescer, ter sucesso, brilhar, a gente precisa de pessoas. Então, eu estou aqui, mas na realidade representando toda a equipe do Instituto e também agradecendo a todas as psicólogas que trabalham aqui. Nessa época de pandemia também não pararam, continuaram e firme e forte, rebolando, né? No Wi-Fi. Ô, Carol, quero te agradecer, então, mais uma vez, em nome da Papo de Gaia e toda a nossa equipe multidisciplinar aqui, colocar mais uma vez também nosso serviço aí à sua disposição, no que você precisar, sabe que tem essa... Por enquanto, eu pessoalmente ainda não. Né? Mas aparecendo gestante aqui pra gente, a gente encaminha, com certeza. Entendeu? Vocês fazem um trabalho lindo. Acho lindo de observar. Ainda não gostaria de sentir. Sem pressa. Sem pressa. Com você desde que eu te conheço, né? Né? Fica tranquila que tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Sem pressa, tá tudo bem. Mas mesmo assim eu quero estender nosso carinho, nosso apoio, e no que vocês precisarem também a gente tem aqui nossos serviços, né, multidisciplinar, desde a enfermagem obstétrica, NEL, puericultura, nós temos aromaterapeuta também. Estamos também a 24, aqui literalmente é 24 horas, aqui é plantão.
Aqui a Juliana gente... brincando, mas já, Juliana. Já. Aí, ó, tem torcida, Carol, tem torcida. Tem. Tem uma torcida rolando. Tô sentindo uma energia daqui, hein? Tô Ó, quando eu sentindo. falo pro pessoal aqui, ó, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu tenho uma novidade para contar. Todo mundo olha para mim, tá grávida. Todo mundo tem essa reação há anos, há anos. Ih, gente, calma, sem pressão. Olha a pressão, relaxa. Mindfulness, galera. Mindfulness. Vamos trabalhar essa expectativa aí, né, Carol? Sem pressão, sem pressão. Mas olha, que bom que a gente tenha mais encontros, né? Que não seja só esse, Sim. que eu desejo falar muito mais aí com você. A gente pode abordar outros assuntos também, da constelação, da sexualidade. Olha, Sim. que tema delícia! Aqui Esse a pode, gente vai né? falar. Ó, vou dizer uma coisa para você. Na Aqui rádio a gente não podia. não pode. Porque Mas ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um horário que a gente chama de Party Night. Só que esse é na meia-noite, a meia-noite que rola. A gente, Party Night tá meio paradinho, mas a gente depois tá... das 10 horas, pode, aí ó, respira. lá, Depois respira. das 10 horas pode, depois das 10 pode. Então, e a gente Pode tá... até pedir sugestão para o pessoal, né? Se o pessoal, as meninas, os meninos, a gente aborda tema específico de sexualidade. Eu estou disponível. Adoro também, trabalho nesta área também, mas para conceber bebês, né? Ih, não vou estender esse assunto com você, Carol. Isso vai render para pré-concepções conscientes. Vamos trabalhar lembra, isso. o que funciona para um não funciona para outro. Então, Sim, alguns sim. outros querem simplesmente praticar. Né? E tá tudo certo também, que é delicioso, certo, maravilhoso, né? Tem que curtir. Carol, grata, bons atendimentos aí, que continuem Para vento em você também, popa. obrigada por estar iniciando essa semana com essa energia nova, por também ter me puxado. Eu, assim, falei sim porque era contigo, viu? Porque o pessoal Que honra! já tem tempo. Mas muito obrigada pelo convite. Manda um beijão para o Roberto. A gente está sempre à disposição de vocês para o que for preciso. Com certeza. E quero deixar um beijo a todos que estiveram conosco aqui na hora do almoço, se alimentando de informação e bom humor aqui, como sempre. E que você também tenha aí um finalzinho aí, na verdade, o resto de dia, a gente não está no final, a gente está na metade do dia, gente. Então que agora, se você amanheceu aí imaginando que segunda, sábado ou domingo não faz diferença sim. Aproveita a sua segunda-feira, coloca a sua agenda em ordem, coloca seus pensamentos no seu coração e segue aí a sua segunda, aproveitando ao máximo que ela pode te ofertar. Carol, um grande beijo, bom almoço para você agora, bons atendimentos. Até o nosso próximo encontro, então. Gatona, beijo. Um beijo. Gente, então é isso. Eu quero deixar um beijo para vocês aí, dizer que o nosso hoje foi delicioso. Carol que é uma mulher maravilhosa. Eu só tenho muito amor por ela, muito mesmo, assim, gratidão por todo o carinho que ela nos reserva, sempre com esse sorriso no rosto, e foi maravilhoso. Então, eu quero dizer para você que na próxima segunda-feira estamos aqui. Se você quiser deixar aqui embaixo um tema que você quer aqui abrir, a gente está abrindo esse espaço para ter aí, tá super aberto os campos, para que a gente possa bater este papo. Toda segunda-feira já deixa anotadinho aí na sua agenda, vem almoçar comigo meio-dia em Campo Grande, 13 horas, horário de Brasília. E quero agradecer mais uma vez. Se você não segue ainda o Instituto Valdez, por favor, coloca lá, já segue para acompanhar todos os posts, todas as novidades. E se você não segue também ainda aqui a Papo de Gaia, por favor, clica aí, segue a gente e ajuda a gente a aumentar cada vez mais a nossa rede de apoio, suporte, amor e carinho, e que a gente consiga levar essas informações aonde ela realmente precisa chegar. Eu quero deixar mais um beijo a todos e a todas. Bom restinho aí, na verdade, boa tarde agora, definitivamente. E a gente se vê logo, logo, em breve aqui, com muito mais. Um beijo e até a nossa próxima live. Até mais, pessoal!